Quando a vida está mais calma, sem nada preocupar, retiro meu olhar de ti e esqueço-me de orar. Mas quando negras nuvens vêm me ameaçar, ansioso elevo a voz a ti e ouves meu clamor. Preciso do Senhor. Quando o mar calmo estiver, preciso do Senhor. Quando o vento forte der, vindo provações ou não, quero estar em oração. Preciso do Senhor, sim, preciso. Senhor, eu sou tão fraco, sem minha proteção. Sem ti não posso eu cantar, pois és minha canção. E se por meu orgulho confio só em mim, ensina-me humilde a depender de ti. Preciso do Senhor. Quando o mar calmo estiver, preciso do Senhor. Quando o vento forte der, vindo provações ou não, quero estar em oração. Preciso do Senhor, sim, preciso. Sintamos nós o mesmo quer sentir Jesus. Humildemente seu terno amor mostrou. Pois sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, o ser igual a Deus. Antes se esvaziou e qual servo se tornou. Desse homem humilhou-se assim o Salvador. Obediente foi a Deus, pois sua vida ofereceu. Obediente até o fim, morreu na cruz. O meu Jesus, meu Jesus. Sintamos nós o mesmo que sentiu Jesus. Humilde sempre, amor sem par mostrou. Enfim o Pai o exaltou e sobre todos elevou.
Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Pode me procurar, lá estarei. Lá estarei, lá estarei. Pode me procurar, lá estarei. Cantando glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Cantando glória ao Salvador. Agora sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador. Nome bom, doce a fé, Doce a fé, A esperança do porvir, nome bom, doce a fé, doce a fé, a esperança do porvir. Lidarei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. a esperança do porvir. glória ao Salvador. Quando se fizer chamada, lá estarei.
Olá, meus amados irmãos, uma boa noite para cada um de vocês. Se você está aqui em Porto Alegre, sabe, hoje está muito quente aqui. Se caso não está, eu espero que não esteja tanto calor na sua cidade. Mas de qualquer forma, hoje foi um dia muito quente, está bem abafado aqui. Mas seguiremos com a graça do Senhor. Aqui estamos para podermos então cultuar o nome do Senhor juntos. Meus irmãos, por favor, se porventura o barulho do ventilador que está aqui perto estiver atrapalhando um pouco, por favor, me perdoem, mas hoje é extremamente necessário, não tem como ficar aí sem o barulho do ventilador. Pelo menos eu espero que não seja tão forte assim. Se for muito incômodo, eu peço que vocês me avisem, pode colocar aí nos comentários, eu procurarei ler e aí eu abaixo um pouquinho mais. Mas como eu disse, hoje está bem quente aqui. Mas com a graça do Senhor vamos conseguir fazer o nosso culto. Já estou preparado com o meu lenço aqui e eu espero que dê tudo certo. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 117, louvai ao Senhor vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Graças a Deus por sua palavra. Quero convidar a todos vocês que abaixem os seus olhos, abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Nosso querido Deus, nós estamos entrando em sua presença agradecidos por esse tempo onde nós estamos, mesmo que de maneira virtual, reunidos num só coração com os nossos queridos irmãos, aonde quer que estejam, que o Senhor abençoe a cada um, dá-nos um coração disposto a poder servi-lo, a ouvir a palavra do Senhor. E somos gratos, ó Deus, por tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito nas nossas vidas e principalmente pelo cuidado para conosco e também para com as pessoas que nós amamos todo esse ano. É o que nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Agradeço a vocês aí, alguns estão escrevendo aí, que não estão ouvindo o barulho do ventilador. Bom, menos mal, fico feliz que não estão ouvindo. Meus irmãos, hoje nosso última transmissão, último culto deste ano, um ano tão difícil, mas com a graça de Deus aqui estamos e realmente, meus irmãos, devemos estar prontos a entrar em 2021, primeiramente com a graça de Deus, servindo ao nosso Senhor. Então os hinos hoje serão alusivos a algumas partes importantes desse ano que Deus falou ao meu coração e tenho certeza que vai falar ao coração de cada um de vocês. Deixe-me colocar aqui então o nosso versículo para nós falarmos. Vamos lá então. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, 7 e 8, graças a Deus por sua palavra. Eu espero que cada um de vocês tenha decorado mais esse versículo e nós iniciaremos então no próximo ano, no próximo culto, um novo versículo para as aberturas dos nossos cultos. Meus queridos, vamos começar então com um dos hinos que creio que deve ser o pensamento de cada um de nós, o desejo de cada um de nós, não só este ano que passou, mas também esse ano que chegará. Mais perto quero estar. Vamos cantar então alegres, 283. Cante você junto com sua família, ou pelo menos cante você mesmo, não há problema nenhum. Vamos cantar então 283, vou colocar aqui o hino na sua tela. E vamos cantar então 283, mais perto quero estar.
Amém. Nosso desejo deve ser estar sempre perto do nosso Deus. Nosso próximo hino, meus irmãos, também vai seguindo por esta linha. Colocarei aqui agora um dos hinos prediletos meus nesta pandemia, número 478 do HCC, Tua voz escuto a convocar-me. Então, meus irmãos, também é o nosso dever ouvir a voz do Senhor, obedecer à voz do Senhor e fazer a sua vontade, principalmente nesses momentos que temos passado, todos os desafios que já temos tido e teremos ainda no próximo ano. Então vamos cantar 478, Tua voz escuto a convocar-me. Muito bem, então, meus queridos, vamos para os nossos breves anúncios e deixa eu colocar o meu celular no silencioso que eu esqueci. Vamos para os nossos breves anúncios. Meus queridos, mesmo em períodos de férias, a igreja continua aberta apenas aos domingos. Enquanto nos for permitido abrir as portas, estaremos aqui com a graça de Deus. Então, teremos o nosso culto. Só me perdoem porque eu esqueci de tirar que não teremos EBD. Teremos apenas culto da manhã. A EBD está de férias até pelo menos o final de janeiro. Mas culto da manhã e também o culto vespertino estaremos aqui, se Deus assim nos permitir. Primeiro culto deste novo ano. Vocês sabem, meus irmãos, mesmo se caso não possam estar conosco, se estiverem de viagem, se estiverem descansando, onde quer que estejam, se tem internet, podem nos acompanhar aí pelas redes sociais. As nossas transmissões ao vivo apenas aqui no Facebook, às 9 horas da manhã no domingo, às 18 horas também no domingo, e assim como estamos fazendo hoje, às 20 horas na quarta-feira. Meus queridos, deixe-me apenas dizer a vocês aqui, deixa eu colocar a câmera novamente. Hoje nós temos o aniversário de uma pessoa que é muito querida por mim, também muito querida pela igreja, aniversário do nosso querido pastor Martins. Eu não sei a idade que ele está fazendo, mas eu já mandei minhas felicitações a ele. Ele estava em viagem com a sua família, então ore por ele, ore por sua família. São pessoas muito queridas. Talvez ele estará conosco no final de janeiro, não se sabe ainda se vai conseguir ou não, por conta de todas essas situações que temos passado, mas de qualquer forma, hoje é aniversário dele. Meus queridos,
Também quero pedir a todos vocês que, caso estejam na cidade, quiserem vir ao culto, nesse domingo, ainda assim é importante, mesmo eu sei que muitos irmãos vão viajar, nos avise da sua pretensão de estar conosco, para também, os irmãos sabem que na bandeira vermelha nós só podemos até 30 pessoas na igreja. Graças a Deus, nos cultos de domingo de manhã, temos chegado praticamente ao limite, né, porque deixamos alguns lugares para visitantes. E domingos à noite geralmente vem menos pessoas, mas de qualquer forma nos avise se caso estiver aqui. Se estiver em viagem, como eu disse, se tem internet, nos acompanhe. Não deixe de levar a sua Bíblia, não deixe de ter o seu tempo com Deus na sua folga, nas suas férias merecidas. Cuidado nas estradas, respeitem os limites de velocidade, deem bom testemunho, usem máscara, procurem seguir todas as recomendações. Eu não sou contrário a esse período de descanso dos irmãos, pelo contrário, depois de tudo aquilo que nós passamos, eu entendo que sim, é possível nós descansarmos obedecendo todas as recomendações das nossas autoridades. Nós ficamos sim chateados por conta de tantas pessoas que não obedecem, mas nós devemos fazer a nossa parte. Então, aonde quer que você esteja, junto com a sua família, não deixe o seu tempo com Deus de lado. Como eu já tenho dito para vocês, façam propósitos aí no dia 1º de janeiro, de fazer uma leitura bíblica, ou toda a Bíblia neste ano. Se você ler 3 capítulos por dia, se você pega ali na conta, né, são 1.189 capítulos da Bíblia. Se você coloca na calculadora aí, 365 dias, vai dar 3,25, se eu não estou enganado. Estava comentando com o Emanuel esse domingo. E aí, quando você chegar lá nos Salmos, tem vários Salmos que são pequenos ali, você pode compensar, talvez, aqueles 3 capítulos que você tem lido todo dia. E aí, quando chegar no livro de Salmos, Provérbios ali, você pode ler muito mais do que 3, tá bom? Então, vamos fazer bons propósitos para o próximo ano, mas não é porque hoje é o penúltimo dia do ano que nós devemos abandonar a nossa vida com Deus. Pelo contrário, meus irmãos, devemos agradecer ao Senhor por tantas coisas maravilhosas que Ele nos tem feito. Foi um ano muito difícil, foi um ano muito complicado, mas como sabemos, o Senhor é soberano sobre todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas, e sabemos, meus irmãos, que Ele tem cuidado de nós, tem abençoado sua igreja, tem abençoado o seu povo, e aonde quer que você esteja, lembre-se que o Senhor é soberano. Meus queridos, vamos cantar o nosso último hino, vamos cantar Asas qual águias. Que seja o desejo de cada um de nós, meus irmãos, que nós possamos realmente buscar ao Senhor, possamos voar tal como uma águia, seguindo rumo ao nosso Senhor. Vamos cantar então Asas qual águias, vou colocar aqui na sua tela, 351, só para dizer, ali no final nós vamos cantar o coro novamente, mas não vai ter aquela parte alta, tá bom? Então vamos cantar aqui 351 do Voz de Melodia, Asas qual águias.
Amém. Esse também é um dos hinos prediletos de talvez 9 entre 10 irmãos. Muito bem, meus queridos, eu quero convidar a todos vocês que abram as suas Bíblias para o livro de Filipenses, capítulo de número 3. Nós veremos essa noite qual é o foco do cristão, qual deve ser o nosso foco para esse ano que se inicia, qual deveria ter sido o nosso foco este ano, e leremos as palavras de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 13 e 14. Nós poderíamos ler todo o texto, mas não o faremos hoje. Não colocarei as legendas aí. Quero convidar a você que acompanhe pela sua Bíblia. Se caso você não tem uma Bíblia, você pode então ouvir os versículos que serão lidos, tá bom? Vamos lá então, meus queridos, vamos lá para Filipenses, capítulo de número 3, versículos 13 e 14, as palavras de Paulo aos Filipenses, e a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus abençoe sua palavra. Mais uma vez, convido a todos vocês que abaixem suas cabeças e fechem os seus olhos, e nós vamos falar com Deus nesse momento. Ó Senhor, mais uma vez diante de Ti, nosso privilégio sem igual, falar com Deus, Criador de todo o universo, o qual, mediante o grande amor com que nos tem amado, enviou o seu Filho para dar a sua vida por cada um de nós. Mesmo não sendo merecedores, ó Deus, aqueles que entregaram as suas vidas a Cristo têm o privilégio de chamá-lo de nosso Pai. Ó Deus, agradecemos a Ti, porque mesmo em meio a todo o caos que se transformou esse ano, o Senhor sustentou o Teu povo, mesmo sabendo que muitos de nós fomos infectados pela Covid. Ainda assim o Senhor nos guardou, nos abençoou, e até mesmo, Senhor, alguns irmãos que foram infectados, e aprove ao Senhor levá-los ao lar celestial. Ainda assim nós sabemos que isso também demonstra a fidelidade do Senhor, até porque, Pai amado, como disse o apóstolo Paulo, o melhor para nós é estarmos na presença de Cristo. Então nós queremos, ó Deus, e almejamos por esse dia, onde todos nós estaremos na presença do Senhor. E enquanto isso não ocorre, enquanto o Senhor não nos chama ou nos busca nos ares, oramos para que cada um de nós possamos ser fiéis. E cada um de nós, ó Deus, enquanto estivermos aqui, possamos refletir a glória de Jesus Cristo. É o nosso desejo, nossa oração. Em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meus irmãos, eu não sei se vocês têm o costume, mas eu e a minha esposa gostamos de assistir às retrospectivas de cada ano. E não foi diferente esse ano, nós assistimos ontem a retrospectiva de 2020. Foi um ano muito complicado. Eu creio que nenhum de nós sabíamos aquilo que iríamos enfrentar. Mas talvez, irmãos, seria muita pretensão da minha parte dizer que foi um momento onde o cristianismo pôde demonstrar mais fé em Deus. Seria muita pretensão, porque se você conhece a história da igreja, você sabe que a história da igreja é repleta de homens e mulheres fiéis que deram a sua vida por amor a Cristo. Sabemos, meus irmãos, que se nós temos a liberdade de adorar ao Senhor hoje, se nós temos a liberdade de culto, se nós temos a liberdade de ter a palavra de Deus, foi mediante o sangue de muitos homens e mulheres de Deus que fielmente serviram ao Senhor até o dia de sua morte. E, meus irmãos, talvez eu possa dizer que para cada um de nós, ou talvez nos últimos 100 anos, tenha sido o momento onde nós, cristãos, pudemos demonstrar fé em Deus. Eu falei no domingo de manhã sobre pessoas que estão naufragando na sua fé, ou que até mesmo naufragaram,
mas principalmente os conselhos de Paulo a Timóteo, para que nós não sejamos náufragos na fé. E hoje, meus irmãos, nas palavras de Paulo também aos Filipenses, nós devemos entender qual é o nosso foco. Qual é o foco de cada um de nós, independente de qual tempo seja. É claro que nós entendemos que cada final de ano é um momento também de renovar certos votos, é um momento de fazer certos planos, é um momento que muitas vezes nós separamos para fazer algumas, não promessas, mas que nós colocamos objetivos para esse próximo ano. Então eu tenho sempre dito para cada um de vocês que é importante nós fazermos focos e termos focos espirituais. Colocarmos Deus nas nossas vidas. Eu vi um comentário na internet que eu achei muito pertinente. Um jovem que ele disse que deixou de jogar videogame e passou a ler livros. E durante o ano ele leu 44 livros. Confesso a vocês que eu não cheguei nem perto de ler 44 livros, mas graças a Deus eu li bastante, não só pelo mestrado, não só pelos estudos, mas é muito gostoso ler, irmãos. E é uma das coisas que eu almejo para o próximo ano, é ler mais, é investir mais tempo lendo não só a palavra de Deus, mas também livros que possam me ajudar a crescer espiritualmente e possam me ajudar a, segundo a vontade de Deus, ser bênção na vida de cada um de vocês, transmitindo com fidelidade aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Então, meus irmãos, eu quero, esta noite, falar um pouco para vocês aqui em Filipenses capítulo 3. Como eu disse, nós poderíamos ler todo o texto, mas não o faremos, não temos tempo hoje, mas os irmãos podem ler aí na sua casa, um bom exercício, né? Nós lermos a palavra de Deus. Você pode ler então todo o texto de Filipenses capítulo 3. Mas, apenas dando um pano de fundo aí, uma divisão para esse capítulo 3, nos versículos de 1 a 11, o apóstolo Paulo está falando sobre o seu passado. Nos versículos 12 a 16, o apóstolo Paulo fala sobre o seu presente. E dos versículos 17 a 21, também do capítulo 3, ele está falando sobre o seu futuro. Note comigo, meus irmãos, aqui no versículo de número 12, ele fala o seguinte: não que eu o tenha já obtido, ou tenha já obtido a perfeição. Vamos começar de novo. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O presente do apóstolo Paulo é nada mais, nada menos do que prosseguir para o alvo. E ele vai falar sobre isso nos versículos que nós lemos. Mas note, meus irmãos, no versículo de número 8, quando o apóstolo Paulo, versículo 7, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte, capítulo 3, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, é muito interessante o capítulo 3, porque quando ele trata sobre o seu passado, ele fala sobre as suas conquistas pessoais, sobre aquilo que ele era perante a sociedade, as suas, vamos dizer assim, as suas recomendações como fariseu e como uma pessoa que seguia a lei. Ele considera todas aquelas coisas como refúgio. E ele trata sobre o seu presente. Entende que as coisas que passaram não eram importantes, mas que ele estava preocupado com o seu presente e com o seu futuro. E no futuro, versículos 17 a 21, ele trata sobre a vinda ou sobre o aguardo do seu Salvador. Nos versículos 18 e 19, o apóstolo Paulo está falando sobre aqueles cristãos que só se preocupam com as coisas terrenas. Porém, no capítulo 3, versículo 20, ele descreve o cristão autêntico que pensa nas coisas lá do alto.
Veja comigo o versículo de número 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, como eu disse para vocês, o capítulo 3 é muito rico em muitas coisas. Ele fala aqui no versículo 20 que a nossa pátria está nos céus. Nós somos extraterrestres aqui nesse mundo, porque nós não pertencemos a este mundo, mas nós pertencemos ao mundo por vir. Nós sabemos que todas essas coisas são passageiras e precisamos entender que o nosso foco, e é isso que nós vamos tratar, está em prosseguir para o alvo. Meus irmãos, nos versículos 7 a 8, como nós já falamos, o passado não é importante. Quando nós olhamos para esse ano, é claro que tem a sua importância, mas deve ter importância por aquilo que nós passamos e pelo aprendizado que pode nos trazer. Muitas vezes eu, pastor Daniel, o irmão Davi e outros irmãos que pregaram para nós ou trouxeram estudos, falaram sobre a confiança, ou falamos sobre a confiança nas promessas de Deus. Todas as coisas que nós passamos são lições para o nosso futuro. Preste bem atenção, meus amados. Nós não temos poder para mudar o nosso passado. Nós podemos sim aprender com o passado para aplicar essas lições no presente para termos então um futuro muito mais, podemos dizer assim, muito mais próximos do Senhor, muito mais próximos do alvo que é servir ao nosso Senhor. E note, meus queridos, no versículo 13, o apóstolo Paulo está dizendo: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, o que? Esta perfeição. Mas uma coisa faço, e é sobre esta coisa que ele faz que nós trataremos brevemente aqui esta noite. Então, esta coisa que ele faz, podemos dividir em 3 partes. Primeiramente, ele diz o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então, o que nós devemos fazer primeiramente para prosseguir para o alvo, para termos então o foco correto para o próximo ano e para a nossa vida, é esquecer do percurso que nós já avançamos. Quando você assiste uma corrida, seja de Fórmula 1, seja o atletismo, você não vê as pessoas olhando para trás. É claro que num carro de Fórmula 1, os corredores têm os retrovisores, mas os retrovisores servem apenas para eles verem coisas durante algumas partes da corrida. Eles não correm olhando para trás, para o retrovisor. Não, eles sempre avançam olhando para frente. É muito bacana quando você vê uma prova, uma maratona, ou até mesmo uma corrida de 100 metros, que os olhos do corredor estão fitos, estão fixos na linha de chegada. Ele não vai perder tempo olhando para trás. Olha comigo, por favor, para 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 até 27. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27. Eu vi aqui que a dona Roselaine disse que travou, mas que depois voltou. Às vezes trava, meus queridos, pode ser pela nossa internet aqui ou pode ser a internet de vocês. Quando é assim, fecha o aplicativo e reinicia de novo, que às vezes pode ser que dá certo, tá? Vamos lá então. 1 Coríntios, capítulo 9, deixa eu chegar aqui. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 até o versículo de número 27. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado.
algumas coisas importantes para entendermos esses versículos. O que é algo corruptível? Algo que se corrompe com o tempo. O que é algo incorruptível? Algo que não se corrompe. Nós sabemos que existem algumas coisas que demoram para se corromper, por exemplo, o ouro é algo que tem uma vida útil muito grande. Mas existem outras coisas que, mesmo sendo bem cuidadas, elas podem, com o tempo, se corromper, como, por exemplo, a lataria de um automóvel. Quando não é bem cuidado, ou com o passar dos anos, ela começa a ter ferrugem, ela começa a abrir buracos, e enfim. Todas essas coisas, meus irmãos, que são corruptíveis, elas não devem ser o nosso foco. Mas a palavra de Deus nos fala sobre coroas. O próprio apóstolo Paulo diz que nós receberemos uma coroa se nós amarmos a vinda de Jesus Cristo. Então nós receberemos galardões pelas obras que temos feito nesse corpo. E é importante nós fazermos boas obras, não para a salvação, mas para que essas obras demonstrem a nossa fé em Jesus Cristo. Meus queridos, voltando ali, mas pode deixar o seu dedo aí no capítulo 9 de 1 Coríntios, ali no capítulo 13 nos é dito que uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Meus amados, nós não podemos perder tempo com o passado. Eu particularmente não gosto de falar sobre o meu passado, sobre coisas de errado que eu fiz, situações que particularmente não me trazem benefício algum lembrar que já passaram. Porque, como eu disse para vocês, o que nós devemos fazer em relação ao nosso passado é aprender certas lições. Eu sei que hoje, se eu tiver algumas atitudes que eu já tive, poderei sofrer igual ou até mais do que eu já sofri por causa de coisas erradas que eu fiz. E eu digo para vocês, meus irmãos, nós precisamos aprender com o passado e não viver de passado. Existe um ditado que quem vive de passado é museu. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos fazer para prosseguir para o alvo é esquecer das coisas que ficam para trás. Em segundo lugar, meus irmãos, o que compõe esta coisa que o apóstolo Paulo está dizendo? Em segundo lugar, ele está dizendo, versículo de número 13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos avançar. Meus queridos, preste bem atenção. Se você nunca praticou um esporte, se você nunca estudou a respeito, é muito interessante quando você vê o que a ciência fala, o que acontece com o corpo humano de uma pessoa que está numa maratona. Os seus músculos começam a tremer, começam a enrijecer e por causa da energia que está sendo gasta. A pessoa que está preparada para isso, ela chega muito esgotada depois de 42 quilômetros, que é uma maratona. Ela chega extenuada no final da prova, muitas vezes não consegue andar. Por quê? Porque os seus músculos muitas vezes estão em frangalhos por conta de todo o esforço que foi feito. Mas note bem, para correr aquela maratona, a pessoa calculou bem qual deveria ser o seu treino, qual era o preço a ser pago para que ela pudesse correr aquela maratona. Eu não posso chegar, eu que não tenho costume de correr, chegar e correr, nem mesmo 1 quilômetro, porque quem não é preparado pode até mesmo, dependendo da sua idade, pode até mesmo ter uma parada cardíaca. Então é necessário nós averiguarmos bem qual é o custo de correr uma maratona. Agora, meus irmãos, qual é o custo de prosseguir para o alvo? Meus queridos, o custo é servir ao Senhor Jesus Cristo. O custo é saber que nós devemos ser fiéis. Eu tenho falado algumas vezes também e lido 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, que diz que o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que é necessário para que nós possamos prosseguir para o alvo é algo que nós não podemos comprar.
é algo que deve nascer em nós, deve brotar de nossos corações, que é obediência e fidelidade. Não há outro jeito de nós alcançarmos ou prosseguirmos rumo a este alvo. Quando nós estamos focados, deve ser como até mesmo aqueles corredores que estão com os olhos fitos na linha de chegada. Qual que é a nossa linha de chegada? Os céus. Porque lá está o nosso Senhor, o nosso Salvador, e é lá que estaremos até o momento que reinaremos com o Senhor neste mundo. Mas ainda assim, meus irmãos, enquanto nós não estivermos na presença de Cristo, os nossos olhos devem estar fixos nele. Porque a nossa pátria está nos céus. Somos peregrinos aqui neste mundo, somos passageiros. Então o próprio apóstolo Paulo diz: você e eu não devemos olhar para as coisas que estão atrás, mas devemos avançar. É por isso que eu estou dizendo para vocês que nós precisamos fazer planos, devemos ter objetivos que incluam uma vida espiritual satisfatória para o próximo ano. Meus irmãos, nós devemos temer sim o coronavírus, mas nós não devemos deixar de temer a Deus. Temer o coronavírus não é a mesma coisa que temer a Deus, porque muitas vezes nós temos medo do Covid, mas nós não devemos ter medo de Deus. Nós devemos ter reverência, devemos amar ao Senhor, servi-lo com todo o nosso coração e, como disse o Senhor Jesus Cristo, de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. Lucas 10, 27 fala sobre isso. Então, isso é avançar. E finalmente, meus irmãos, o versículo 14 nos é dito: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, avanço para a linha de chegada no estádio, na qual todos os corredores devem manter os olhos fixos, a fim de que nós não sejamos desqualificados para o prêmio. Não podemos, meus irmãos, nos envolver com negócios desta vida. Lemos esse versículo lá de 2 Timóteo no domingo. A nossa vontade deve estar sempre em segundo plano, em detrimento à vontade de Deus. Nós não nos identificamos como salvos em Cristo, então nós devemos cumprir com a vontade de Deus. Meus amados, 2021 está a 2 dias. Está a praticamente 2 noites apenas. Então, é o momento de nós refletirmos o que nós fizemos de certo, e o que nós fizemos de errado esse ano. Houve sim um divisor de águas. Eu creio piamente, meus irmãos, que 2020 é um divisor de águas na vida de nós cristãos, aonde nós tivemos a oportunidade de olhar para dentro de nossos corações e ver se realmente nós amamos a Deus. Quantos de nós, as nossas desculpas foram caindo vez após vez por conta da nossa falta de interesse em servir ao nosso Deus? Então, meus amados irmãos, qual que é o foco do cristão? Servir a Cristo. Volte novamente lá para 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, mas nós não vamos ler ali o versículo 24, vamos ler ali o versículo de número 26, versículo 26, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Meus queridos, a nossa vida é como um espelho. As nossas atitudes vão refletir a Cristo, ou refletirão os pecados que estão dentro de nossos corações. As nossas desculpas são como cortinas de fumaça que logo se esvaem perto das coisas que realmente são. Muitas vezes nós dizemos: eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de orar.
Mas e agora, meus irmãos? Quando muitos de nós estamos passeando, estamos aí tendo um momento de férias, será que não seria o tempo de pegar a Bíblia, de pegar o chimarrão, de poder ler a palavra de Deus, de poder ter um tempo de oração com o nosso Deus? Se você está na praia, vai no final de tarde, fala com Deus, vai andando pela areia, fala com Deus, olhe para as estrelas, agradeça a Deus pela sua grandiosidade, pela grandiosidade da sua criação. Amanhã, último dia do ano, faça uma reflexão na sua oração. Olha, Senhor, obrigado porque o Senhor me livrou, porque o Senhor cuidou de mim, da minha família, supriu as minhas necessidades. Mesmo quando o quadro que estava sendo pintado em março, no começo dessa pandemia, parecia o apocalipse, pela graça do Senhor aqui estou. E mesmo que alguém faleceu, mesmo que tantas pessoas tenham sofrido, o Senhor é fiel. E nós devemos crer, meus irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não podemos duvidar do poder de Deus, nós devemos confiar. E preste bem atenção, meus amados, independente se haverá vacina ou não, independente do que 2021 realmente nos aguarda, aquilo que vai acontecer no ano que vem. Não... Opa, caiu aqui o microfone. Independente daquilo que acontecer no ano que vem, meus irmãos, não duvide da fidelidade de Deus. Deus continuará sendo Deus, continuará sendo fiel, continuará agindo poderosamente nas nossas vidas. O que nós precisamos é servir ao nosso Deus. O que Ele espera de nós é que nós sejamos fiéis. Qual é o nosso alvo? Servir ao Senhor. Qual é o nosso foco? Servir ao Senhor. Nós não devemos esperar nada deste mundo. Estava conversando hoje com o Emanuel, fizemos um estudo, estava conversando com ele, explicando para ele que muitas vezes as pessoas estão perdidas nesse mundo porque a sua confiança está nas finanças, nos bens materiais. Mas aquele que confia em Deus entende que a nossa riqueza não está nesse mundo, a nossa riqueza está na eternidade. Então nós não devemos esperar grandes coisas deste mundo. O que nós precisamos esperar é cada vez mais o Senhor, é servi-lo de todo o nosso coração. E assim, meus irmãos, nesse última transmissão deste ano, eu quero pedir a cada um de vocês, no dia de amanhã, independente se você vai trabalhar ou não, pegue aí uns 10, 15 minutos, entre no seu quarto, ou se você estiver no seu carro, fale com Deus. Se você estiver sozinho em um lugar, se você estiver na praia, onde quer que você esteja, faça uma reflexão do que foi esse ano, do que foi a sua vida e trace planos para o próximo ano. Meus irmãos, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós temos a oportunidade de servir ao Senhor e nós devemos aproveitá-la. Termino lendo novamente as palavras do apóstolo Paulo, versículo de número 12. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo diz que a sua meta era conhecer Cristo e ser como Ele e ser tudo aquilo que o Senhor queria que ele fosse. E essa meta foi que absorveu as suas energias. Ele teve isso como foco e viveu a sua vida vivendo para a glória de Deus, porque essa era a vontade do Senhor. Não devemos permitir, meus irmãos, que nada, absolutamente nada, nem coronavírus, nem a falta de dinheiro, nada tire a nossa meta, o nosso foco, que é conhecer Cristo.
Com a concentração de um atleta em treinamento, nós devemos deixar tudo aquilo que é prejudicial e focar na vontade de Deus. O atleta só é vencedor quando ele abandona todas as coisas que podem tirar o seu foco, que é vencer a sua maratona, a sua prova. A nossa prova, a nossa maratona é estarmos aqui neste mundo e servirmos a Cristo. Um dia nós alcançaremos este prêmio. Mas enquanto este dia não chega, possamos conhecer cada vez mais o Senhor. Este é o foco de cada um de nós. Vamos orar. Mais uma vez, Pai de amor, em sua presença, agradecemos porque o Senhor nos deu o privilégio de, pela sua palavra, lembrar a cada um de nós que precisamos servi-lo de todo o nosso coração. Aprendendo com as lições que este ano nos trouxe e aplicando nas nossas vidas hoje, para que 2021 sejamos crentes cada vez mais próximos de Ti, que possamos nos aplicar a conhecer cada vez mais o Senhor. Nossa oração a Deus é que o Senhor, por meio de sua graça e misericórdia, nos dê forças para que essa meta, para que cada um de nós tenhamos foco de servir ao Senhor. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, eu pedi para vocês aí nos comentários colocarem os seus pedidos de oração. Vamos ver aqueles que fizeram. Deixe-me ver aqui os pedidos que foram feitos no WhatsApp. Enquanto vai abrindo aqui, deixa eu apenas guardar as coisas aqui e vou ler os pedidos de oração que foram feitos no WhatsApp. Aqui no grupo da igreja foi pedido o seguinte: a Tamires pede pela saúde da sua família e agradecimento por esse ano, saúde, estudos e trabalho. A irmã Gessi pede pela salvação dos seus filhos, Jorge e Rodrigo, pela saúde dela e da sua neta Luísa, harmonia familiar, sabedoria e correção nas decisões, equilíbrio financeiro e profissional dos seus filhos e recuperação das perdas ocasionadas pela pandemia. Bênçãos e cuidado do Senhor, com muita saúde e paz para todos nós. A dona Marta pede oração por ela, pelo Getúlio, pelo seu irmão Elias, que está na UTI, teve AVC e ataque cardíaco. Ela diz que o seu irmão está em coma, pede oração por ele também. A Tamires pede novamente por fortalecimento em Cristo e saúde mental da sua avó Laureci, que ela continue indo na igreja com ela e sua família. A dona Beth pede oração pela recuperação da saúde da Érica, irmã dela, da dona Beth, e do Marcelo Bruschi, irmão do Júlio, ambos com Covid-19, por capacitação e sabedoria ao irmão Júlio na sua nova função do trabalho e pela salvação de amigos e familiares. Dona Angelita pede oração pela saúde do irmão Paulo da Veiga, pela saúde da sua mãe Laureci, salvação de Jovair, seu irmão, e sua família, pela viagem deles ida e volta, junto com o Oséias, Deise e Helena, e também Samuel, Natiele e Laureci. O Oséias pede oração pelos pastores, por mim e pelo pastor Daniel, que Deus os mantenha em pé sempre e suas famílias. Obrigado, Oséias, pela lembrança, agradeço também pelas orações, é muito importante esse pedido. Também Dona Leila pede oração para que, gostaria de agradecer a Deus pelo cuidado com ela e com toda a sua família. Vamos ver aqui no Facebook os pedidos de oração que foram colocados. Vários irmãos aqui dando boa noite, boa noite, boa noite. Vamos ver aqui se tem. Aqui a Tatiana, lá de Júlio de Castilhos, pede a Deus que nos proteja desse vírus e a vacina seja para todos nós e muita saúde para todos nós. Vamos ver. A Carol, minha irmã, agradece pela saúde da família. A minha esposa pede pela recuperação dos nossos amigos e irmãos que pegaram Covid lá na Igreja Batista Nova Vida em Barueri. A dona Judite, ela agradece a Deus por tudo quanto recebeu do Senhor e salvação
e também pede por salvação dos seus amigos e familiares. Dona Rosângela pede oração pela vacina, que tenhamos uma vacina que seja segura para todos. E Dona Silvia gostaria de agradecer pela providência e cuidado de Deus em relação à saúde de nossa família. Dona Ida pede oração por sua família. A Carol pede pela eventual viagem minha e da minha família para São Paulo. Eu digo eventual porque nós estamos orando pela vontade de Deus e, se o Senhor permitir, nós vamos visitar os nossos familiares lá em São Paulo. A Carol também pede pelos vestibulares que ela vai fazer no próximo ano. Muito bem. Creio que são esses os pedidos de oração. Se porventura algum dos irmãos tem pedidos de oração, vocês podem colocar, seja no Facebook, seja também aqui no WhatsApp, que eu vou ler depois e colocar no nosso mural de oração. Meus irmãos, estamos encerrando então a nossa transmissão, última transmissão desse ano, com votos de que cada um de vocês, cada um de nós, possamos continuar servindo ao Senhor com integridade, com lealdade, que o Senhor seja o foco de cada um de nós, também clamando ao Senhor que abençoe as viagens de todos para o seu merecido descanso. Vamos também orar pela nossa querida irmã Luciana, que está em recuperação da químio que ela fez na segunda ou na terça-feira. Vamos também orar pela saúde dos nossos irmãos, pelo pastor Martins, que está aniversariando hoje, e também que Deus nos dê uma bela entrada de ano. Se caso estiverem aqui, o culto, dia 3 de janeiro, estaremos juntos na igreja, se assim o Senhor nos permitir, meus amados. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que seja um bom tempo com a sua família, e se for sair de férias, cuidado nas estradas, leve suas máscaras, leve a palavra de Deus, não deixe de levar a sua Bíblia junto com você, tá bom? Vamos ficar então com um hino de encerramento. Deus abençoe a cada um de vocês, juntamente com as suas famílias. Meu Jesus, quem me salvou, na rude cruz se entregou. Tão grato sou por seu amor e sacrifício remidor. Por isso eu louvo ao bom Deus que o seu Filho ofereceu por mim tão pobre pecador. Que excelsa graça, que amor, eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do império das trevas, me colocou no reino da luz. Excelsa graça, que amor, que Deus ao mundo assim demonstrou, e pela fé em Cristo fui salvo. Oh, como eu amo meu Redentor. Na esperança vivo eu de habitar no lar do céu. Aguardo Cristo me chamar e a sua igreja arrebatar. Por isso eu louvo a Jesus.
Jesus, que na esperança me conduz. Que excelsa graça, que amor, vou habitar com meu Senhor. Eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do império das trevas, me colocou no reino da luz. Que excelsa graça, que amor, que Deus ao mundo assim demonstrou, e pela fé em Cristo fui salvo. Oh, como eu amo meu Redentor.